bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do quadro Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e é aqui nesse nosso quadro onde nós preenchemos as lacunas da tua formação musical para que você fortaleça o que você já sabe, para que você domine, que você venha conhecer e incorporar coisas que você não sabe ainda. Então que você aprenda a otimizar o tempo e os resultados que você alcança com o teu estudo musical para se ver cada vez mais tocando músicas mais elaboradas, 10 vezes mais rápido no teu instrumento. Então, hoje o tema que eu escolhi é: por que eu não recomendo que você continue a praticar todos os dias? Por quê? E por que isso, Dani? Como assim não praticar o nosso instrumento todos os dias? Você recomenda que eu pare de praticar todos os dias? Isso é um contrassenso, né? De tudo que a gente ouve e de tudo que você ouve o seu professor falar, que você sabe que tem que acontecer quando nós pensamos em formar a nossa habilidade musical. Nós precisamos da prática para ganhar excelência, para ganhar o automatismo. Isso é um fato. Mas eu não recomendo, de fato, que você continue a tocar todos os dias se você estiver estudando da forma errada. Eu recomendo fortemente que você pare com isso. Por quê? Porque, galera, não é apenas pela repetição que nós aprendemos. Não é a repetição o único elemento, o único fator que de fato faz a gente aprender a dominar uma música, ser capaz de tocar essa música com eficiência, com qualidade, com competência, com alto nível de performance nela. Não é repetindo, sabe? Só estudar todo dia não resolve. Se você ficar lá todo dia picando cartão com o seu instrumento, deu horário, você vai, não resolve. Isso não garante que você vai, de fato, alcançar um alto nível interpretativo e que você vai, de fato, se perceber evoluindo constantemente na música. Se a sua repetição for puramente mecânica, for puramente papagaio, for puramente por tentativa e erro e você estiver lá com uma alta motivação e continuar, não tem problema que eu errei. Eu vou continuar aqui, uma hora eu vou conseguir. Esse tipo de estudo é um estudo que está fazendo o seu corpo trabalhar contra você, está fazendo você ganhar vícios, ganhar automatismo e coordenações erradas. Você está assimilando pela quantidade de tentativas e erros que tem nessas tentativas, você está assimilando um padrão comportamental ali com o teu instrumento técnico que não é o ideal, por mais que você não queira isso. Ninguém quer isso, mas você está assimilando, seu corpo está criando memória sobre isso, está criando automatismo. Então, é melhor você parar. Eu recomendo que você para de estudar todo dia. É melhor você parar de estudar todo dia. O músico tem que ter clareza do que ele precisa alcançar com aquela música naquele dia. Se não tiver essa clareza, pode parar, é melhor você fazer outra coisa e aproveitar o seu tempo para algo que seja realmente produtivo no seu dia a dia. Dessa forma, você não vai caminhar bem. E eu vou explicar mais. Como, Daiane? Eu trouxe um exemplo. Eu quero compartilhar com você uma música que eu separei para essa nossa aula aqui, para que você perceba como deve ser a clareza, como que um músico deve ter clareza sobre como estudar, como alcançar o resultado, como dominar bem, como atingir um alto nível de domínio, de performance daquela música. Não basta nós apenas nos preocuparmos em tocar a nota certa no tempo certo. Não é apenas essas duas preocupações que nós devemos ter quando nós vamos estudar uma música, porque é isso que a gente pensa, né? A nota certa, com o som correto, afinado, tecnicamente correto, no tempo certo. Esse tipo de execução, ela é bastante superficial. Ela é bastante não profissional, ela é bastante inocente. É um tipo de execução que faz parte do nosso início no instrumento. Nós temos que nos aprofundar e alcançar uma consciência muito maior. Então, se você observar agora, eu peguei essa partitura aqui, ó, da música Atraente. Ela tá numa versão, ela é uma composição da Chiquinha Gonzaga, originalmente para piano, né? Chiquinha Gonzaga é uma compositora brasileira que compôs muita coisa para piano. Ela era pianista, então ela compunha para piano. Mas essa aqui tá num arranjo, tá numa versão, tá uma transcrição para sax alto, tá?
E eu coloquei ela aqui para que a gente possa fazer uma análise inicial de consciência. O que eu tenho que saber para buscar realmente me aprofundar e tocar bem. Com esse exemplo aqui, você vai ver que num primeiro momento você olha para esse monte de notinha e faz, uau, é difícil. A maioria das pessoas olham essa partitura poluída e já de cara criam essa ideia. Nossa, é difícil. A maioria. Porque algumas pessoas já estão num nível acima musicalmente, então já consegue olhar além isso. E percebe que esse difícil não é tão difícil assim quando você esmiuça mais. Então, vamos lá. Quando a gente olha essa partitura, nós devemos ter preocupações de objetivos, de coisas que a gente tem que ter clareza, que tem que estar bem resolvidas para que eu domine essa música. Quando a gente pensa que objetivos são esses, sob a ótica da camada rítmica, o que eu tenho que ter sob a camada rítmica muito bem controlada para tocar essa música bem? O que é? Olha essa partitura, vou colocar aqui, ó, na camada rítmica. Dentro da camada rítmica, essa música aqui me traz uma preocupação muito clara de uma firmeza de pulso. Claro que muitas músicas têm essa firmeza de pulso, tá? Essa aqui, ela tem muito firme essa firmeza de pulso, porque dentro dessa firmeza de pulso aqui, eu tenho que conseguir tocar a célula do tatutito, 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 que é a célula que aparece sobremaneira nessa música. Você pode ver que cada pulso, ela é 1, 2 por 4, e que cada pulso tá preenchido na maior parte da música com essa célula. Tatutito, 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 tatutito. Qual que é a dificuldade rítmica nessa condução? Quando os alunos vão tocar, geralmente há um atropelo desse tatutito, sai tatutito, 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 tatutito. Fica meio inconstante, não fica firme. Tatutito, 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 do TK. Então eu preciso ter clareza de que eu não posso deixar a minha mão sair correndo. Eu não posso atropelar a nota, eu não posso correr uma mais do que a outra. Elas têm que ser 4 certinha. Do TK, do TK, do TK, do TK. Eu tenho que estar sentindo que é a divisão do pulso natural em 4 notas, como está sendo representada por essa célula aqui. Além disso, eu tenho alguns momentos nessa música onde eu tenho um contratempo. Então é muito importante eu sentir esse contratempo que vem assim, ó, representado pela célula do tatutito, onde a primeira está em pausa. Isso acontece, por exemplo, no segundo compasso da segunda pauta. Não, no segundo compasso da segunda pauta, isso mesmo, ó, tem lá essa célula. Então, isso é um elemento agravante, porque eu tenho que sentir a cabeça do pulso e não tocar. E sentir a cabeça do pulso e não tocar não é tão difícil. A questão é o que vem depois. É tocar as outras sem atropelar, sem correr. É tocar com firmeza. Tutito, 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 tutito. Então você tem que educar o seu corpo para sentir esse pulso. Tutito, 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 tutito. Sentir a cabeça e seguir o resto com a sensação do essa é a base de levada rítmica dessa música aqui. E ainda tem uma outra coisa. Se você olhar lá embaixo, na parte do coda, tem alguns momentos no coda, lá embaixo da partitura, ali no coda, e também na introdução da música também existe uma outra presença rítmica, uma outra célula, que é a das colcheias, que estão ali trazendo a sensação do tati, 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 tati. Então você precisa ter clareza nesse momento de sair da sensação tatutito, 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 para fazer o tati, tati, sem perder o pulso firme. Alguns alunos, quando saem do tatutito, tatutito, tatutito e vai pro tá, faz tati, 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 tati. Não é assim. É tati, 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 tati. Por que não é tati, tati? Porque essa célula aqui é formada por 2 notas exatamente iguais uma à outra. São 2 figuras iguais, são 2 colcheias. Se fosse assim, aí então eu poderia fazer tati, tati, porque essa aqui seria uma colcheia pontuada, que vai valer mais do que essa aqui, que é uma semicolcheia. Então eu poderia fazer essa aqui ser mais prolongada. Tati, 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 não posso.
Eu tenho que ter clareza da firmeza de dividir o pulso em duas notas. Tati, tati, tatu, titu, tatu, titu, tati, tati, tatu, titu, tatu, titu. A parte do coda, que é a parte C da música, tem toda essa questão de manter o pulso firme enquanto você troca de célula, para dar um balanço diferenciado. Então, você olha, você nem tocou ainda, mas você só analisou, que nem eu analisei aqui, e já percebeu o que te espera. Qual é o teu alvo, o que você tem que conquistar. Você já sabe, você já tem uma referência interna de como tem que soar. Tatu-tito, 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 tati, tati, tatu-tito, tata. Você tem uma expectativa que você já sabe como que tem que ser, ok? Agora, quando você vai olhar para a camada melódica, o que você já tem que ter como expectativa também, como clareza de coisas a serem dominadas? Primeira coisa, que essa música está num tom de sol maior. E neste caso em específico, como essa é uma transcrição para um instrumento transpositor, isso aqui é uma partitura que está para o saxofone alto, por exemplo. Enfim, não só para o saxofone alto, mas para os saxofones que são em mi bemol, tá bom? Enfim, como é para um instrumento transpositor, a partitura do músico saxofonista está em sol maior. Mas ela, na verdade, o tom original de quem está tocando com ele, se tiver alguém tocando com ele, é si bemol maior. Ele tem que ter já essa clareza, especialmente isso é um caso específico para esse músico que toca instrumentos transpositores. Ele sabe que a partitura dele está transposta, porque o que ele toca aqui, na verdade, vai soar isso daqui, tá bom? Ok? Então, a partitura, o tom dele é mi bemol, a partitura dele fica um tom e meio abaixo do que é o tom original, ok? Bom, beleza, ele sabe disso, aí ele vai analisando, ele vai perceber que então toda a digitação, a escala que está dando base para essa música é de sol maior. E uma vez que ele já treinou essas escalas, ele já tem essas referências internas dessa tonalidade, ele esmiuça mais. Daí ele percebe que na primeira parte, a parte A, que é o que está começando na segunda pauta, porque a primeira pauta é uma introdução da música. Então, na segunda pauta começa o tema. Na verdade, o tema começou lá no último compasso da primeira pauta, viu? O tema, olha o último compasso, isso aqui, ó. Parará, pa, parará, parará, isso aqui. Parará, parará. Aqui começa a frase. Parará, parará, pam, pará. Então, a frase começa antes da segunda pauta. Ela começa um pouquinho antes. Parará, pam, pará. Bom, daí ele analisa isso aqui e ele percebe que a parte A toda vai do trecho que está em ritornello, que está ali do compasso 8 na segunda pauta até o compasso 23 na quarta pauta. É o trecho que está em ritornello. E que essa parte A é formada por 4 frases, onde as frases são 2 pares, na verdade. Elas se repetem, são 2 pares. O primeiro aqui, ó. Parará, parará, pam, pará, parará, parará, pam, pará. Primeira frase. Segunda frase. Parará, 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 repete. Pará, parará, parará, pam, pará. E agora a terceira frase. Ah, que é um pouquinho, na verdade, diferente, ó. Parará, parará, não tem si bemol. Ou seja, ele analisa, ele fala, tem 4 frases para eu trabalhar na parte A, que é a frase 1, frase 2, frase 1 de novo e frase 3, tá? A frase 3 é diferente da 2. Então, na verdade, são 4 frases onde a terceira é igual. Repara de novo, a primeira, parará, parará, pam, pará, parará, parará, pam, pará. Essa foi a primeira frase. A segunda frase vai começar aí no terceiro compasso da primeira pauta. Parará, parará, pam, parará, parará. Oh, parará, parará, parará. Acabou. Agora eu tô na terceira pauta, compasso 15. Vai começar a terceira frase, que na verdade é a primeira de novo. Parará, parará, pam, pará, parará, parará, pam, pará. Pronto. Aí vem a quarta frase, que é uma terceira melodia. Parará, parará.
ele designou já, ele analisou a estrutura e fala, ok, então eu tenho 3 frases para dominar. 3, porque essa aqui é repetição. São 4 frases, mas na verdade 3 para eu aprender, porque uma delas é repetida. Aí ele vai para a parte B, analisa, isso tudo numa primeira análise, num olhar, hein? Vai para a parte B, que começa ali depois do ritornello, e ele vê que, de novo, essa parte B tem mais 4 frases. Só que são 4 frases completamente diferentes, ó, parte B. Acabou. Agora tô no compasso 28, é a 5ª pauta. Vai começar a segunda frase. Vem a 3ª frase, lá no finalzinho da 5ª pauta. E agora vai começar a 4ª frase, que é a introdução de novo. Ok? Então ele percebe que tem 4 frases, 1, 2, 3, 4, e que essa 4ª é a introdução que ele já fez lá em cima da música. É isso aqui, ó. Que tá lá na primeira pauta. Isso é a 4ª frase, ó. Então a primeira frase da parte B. Segunda frase. Terceira frase. Quarta frase. Então ele tem 4 frases para dominar bem aqui. E tem mais uma parte C da música, porque ele vai ter que voltar aqui, ele tá vendo que nessa parte B ele tem que voltar, tem que fazer o A de novo. Mas depois que ele fizer o A, ele tem um coda para fazer, que é uma 3ª parte da música. E nesse coda aí, ele tem 4 frases aqui para fazer no coda de novo, ó, que é aquelas frases que muda a célula rítmica. Ah, tem uma outra coisa que eu acabei de observar. Ele vai observar que a parte C não está mais em Sol maior. A parte C mudou de tom. Está em Dó maior. Ele analisa que mudou de tom. Olha a armadura da parte C antes do ritornello. Tirou, tá B quadro no sustenido que tinha no Fá. Tá em Dó maior. Enfim, então tem mais 4 frases para trabalhar aqui. Frase 1, 2, 3, 4. Ok, então é isso que me espera. Então eu tenho todas essas partes para trabalhar, essas frases para dominar bem. Chequei a música toda. Ok, agora, isso eu sei já, tá vendo? Você tá entendendo o que te espera. Agora você vai para a parte da camada harmônica. Você fala, tá, e o que tem aqui da camada harmônica que me socorre e que me deixa com clareza de metas de estudo da camada harmônica? Não é campo harmônico, tá? A galera VCH vai ler campo harmônico. Camada harmônica, eu estou falando, tá? Você, analisando esmiuçadamente cada frase, vai começar a perceber que a frase está construída sobre os arpejos dos acordes. Totalmente. Então, ó, volta lá em cima, depois da introdução, lá no finalzinho da primeira pauta, vai começar a frase, o tema da música, que é isso aqui, né? Isso aqui tá em cima de um Ré, do acorde de Ré7. Ó, a música tá em Sol maior, lembra? Na parte A música tá em Sol maior. A primeira frase tá em cima de Ré7. Quais são as notas que formam Ré7? Se o músico tiver uma boa base musical, ele sabe que as notas que formam Ré7 são essa. Ré, Fá sustenido, Lá e Dó. E aí você vê, você analisa essa melodia, ó. Dó, Ré, Fá sustenido e tem um Si. Esse Si é uma nota fora do acorde que está logo chamando o Lá seguinte. Então é uma nota para criar uma expectativa. Tá vendo? Ela tá
criando uma expectativa para cair no Lá, que pertence ao acorde. E aí volta com as notas do acorde. Ré, Fá sustenido, aliás, e Ré. Então a primeira frase é toda de arpejos, ó. Eu vou escrever aqui para você ver isso melhor, ó. Ela faz assim, ó. Dó. Eu vou escrever uma oitava abaixo, mas eu vou escrever Dó, Ré, Fá. Então o Dó é a sétima, o Ré é a tônica, o Fá é a terça. Aí ela faz um Si aqui, que é uma nota fora do acorde, para criar uma expectativa aqui. E ela logo cai na nota do acorde, que é o Lá. Tá vendo? Então ela faz uma espécie de apogiatura. Essa é uma figuração melódica aqui, né? E aí ela vai pro Lá e volta. Fá e Ré. Apenas esse Sizinho aqui é que não é do acorde. Tá vendo? Toda a melodia baseada em notas do acorde. Então, o músico que vai tocar fala, vou te dar arpejos. Porque para eu tocar isso aqui bem, se eu arpejar os acordes, eu vou estar ensinando a minha mão. E dentro da tonalidade de Sol maior, eu sei que vai ter muito o acorde de Sol, que é o acorde 1, e o acorde de Ré, que é o acorde do 5, porque a tonalidade se caracteriza por ter a centralidade no acorde, que é o tônico, e a expectativa para voltar para essa centralidade no acorde que é o dominante, que é o quinto grau desse tom. Agora veja, eu estou citando para você termos super técnicos, termos super de conteúdos da camada harmônica. O músico tem que ter essa base para que ele reconheça aqui. E aí ele vai vendo que a partitura toda está em cima de arpejo nessa parte A. A próxima partezinha da frase, preparando o acorde de Sol. Caiu em Sol. Ré arpejada. Cromatismo. Enfim, ele vai reconhecendo padrões escalares, padrões de acordes, que nesse caso dessa música foi o que a Chiquinha Gonzaga usou, o que ela pensou para criar a melodia dela. Ela sabia que ela estava criando uma melodia baseada em arpejos, na sequência da escala, em escala cromática. Então o músico analisa isso e tem clareza de coisas que estão ali, que ele tem que ter firmeza para executar com esse alvo, e que essas coisas dão suporte para ele se preparar para a música, como por exemplo fazer um estudo de arpejos, fazer um estudo de escala cromática. Ele já pode fazer um aquecimento, ele vai estar fazendo exercícios que vão suportar, são exercícios técnicos de suporte para a execução dessa música. Ao mesmo tempo em que ele estabelece metas. Qual é a forma de eu estudar uma música para ficar legal? A forma de se estudar uma música é decompondo a habilidade. É quando você olha todo, aquela habilidade toda que você tem que ter naquela música e decompõe. Sai do macro para o micro. E esse micro são as partes de trabalho que você tem que ter. Que partes de trabalho são essa, Daiane? Cada música tem a sua forma estrutural de organização. Nessa música em específico que eu estou trazendo para você, ela tem a parte A, a parte B e a parte C, e cada parte composta por 4 frases, como a gente viu. Então você vai decompondo, foca numa frase de trabalho, e aí você fala, essa frase está apoiada sobre o acorde, então eu tenho que definir muito bem o arpejo, tenho que saber fazer arpejo, eu tenho que amarrar esse arpejo numa célula rítmica de tatutito, 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 ou o contratempo de tutito, 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 tutito. E aí você tendo essa clareza do que você precisa alcançar, você estabelece uma meta, fala, pois hoje eu vou focar nisso aqui para que eu possa trabalhar as questões técnicas, para que eu fique focado na técnica e como que eu tiro esse melhor som, que digitação que eu faço para chegar ali, para alcançar o domínio daquilo. E eu vou além. Você, ao estabelecer essa meta, busca a profundidade naquela execução. O que significa isso? Significa que você não vai ficar se preocupando apenas em que nota que eu toco, na hora que eu toco, em que tempo e que nota que eu toco. Você já vai cuidar da dinâmica, da interpretação, da sonoridade que você tira, do contorno da frase. Você se preocupa já naquele pequeno trecho em trazer a expressividade dele. Porque você poderia tocar esse pequeno trecho assim, ó. Tutito, tatutito, tatito, tatutito, tutito, tatutito, tatutito, tatutito.
Pronto, você se preocupou em fazer a nota certa no tempo certo, entendeu? Ó, tuti tutá, 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 tuti tutá. Só que quando você vai mais profundo, você sabe que na verdade você tem que trazer uma interpretação onde tem uma fermata ali no começo, ó, tuti tutá, tuti tutá, tuti tutá, tuti tutá, tuti tutá, tuti tutá. A sonoridade que eu tirei aqui foi bem diferente, porque primeiro eu sabia que a frase começou em cima de um acorde dominante, então ela tem toda uma expectativa que foi potencializada pela fermata. Ela colocou uma fermata, não foi à toa. A Chiquinha Gonzaga, ela sabia que ela queria criar uma expectativa que já seria criada naturalmente pela sonoridade do acorde dominante, mas ela potencializou isso com a fermata. E aí você... E ela não resolveu. Ela criou a expectativa e aí você pensa que ela vai resolver, ela não resolve. Tá no dominante ainda, então eu seguro a expectativa. Resolveu. Aqui no finalzinho, no terceiro compasso da primeira pauta, caiu no acorde tônico, que é o sol maior. Então eu cheguei mais suave. Tá tenso. Agora, como que eu chego nessa possibilidade? Quando eu tenho uma base de conhecimentos que está alicerçando a minha capacidade de entendimento dessa música. Está muito mais aprofundado o meu olhar. Eu já sei quais são as preocupações de cada camada que eu tenho que ter. Eu estabeleci isso como uma meta. E aí eu vou, na hora que eu estou estudando essa parte, eu vou além, eu me aprofundo nela. Eu já cuido da articulação que eu tenho que ter ali. Eu me preocupo realmente como que eu faço para tecnicamente, agora falando da camada técnica, como que eu faço aqui, como é que eu coordeno esse meu instrumento para ter essa interpretação. Então, isso já me faz ter condições de memorizar, eu já vou memorizando desde o começo. Por exemplo, os alunos de piano passam por uma situação comum, onde eles começam a tocar uma música e aí eles deixam para pedalizar, para colocar o pedal por último de tudo. Nossa, colocar o pedal é uma coisa que vem assim, depois que a música tá pronta, aí põe o pedal. Gente, não tem nada a ver, a música não estava pronta. Pedalizar faz parte da técnica do instrumento piano. Então a gente já pedaliza desde sempre quando você está estudando esmiuçadamente aquela parte. Entende? Você foca tecnicamente no teu instrumento, quais são os recursos que você tem que ter para atingir um outro nível ali. Assim você está estudando de uma maneira realmente diferenciada, realmente construtiva, para alcançar um alto nível de performance musical. Apenas assim. Nossa, Daiane, mas então eu vou demorar um ano para tocar uma música dessa. Imagina, com esse nível de profundidade que você fala que nós devemos estudar, vai demorar muito para essa música ficar pronta. E eu não sei se eu vou ter paciência para estudar dessa forma. Na verdade, isso é um engano. Dessa forma que eu estou falando que nós devemos estudar aprofundadamente com alto nível na verdade, você busca um alto nível de performance, você está indo de maneira certeira. Você está mirando já no alvo de maneira certeira. E você está estimulando o seu olhar criativo. Porque ao compreender todas as questões, todos os elementos musicais que estão dando suporte a essa ideia temática, a essa composição, você está criando possibilidades internas de criar algo. Porque você entendeu o porquê que a Chiquinha Gonzaga fez a melodia dela dessa forma. Porque ela estava em cima de um acorde. E aí você fala, entendi, uma ideia para criar alguma coisa é arpejar um acorde. Você vai estimulando o seu background de informações musicais que desenvolve outras possibilidades depois. E você não perde energia. Quando a gente não estuda de forma direcionada, aprofundada e certeira, que é o que traz a produtividade do teu estudo, você gasta muita energia. Você demora muitos dias tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando. Então, num primeiro momento, você tem a ilusão de que essa forma aprofundada vai te arrastar um longo tempo para você conseguir tocar essa música. É uma ilusão. O que vai te arrastar um longo tempo é ficar tentando e errando, tentando e errando. E isso vai te arrastar um longo tempo mesmo. Se não for para estudar com profundidade, é melhor você não estudar.
Porque você vai colocar o teu corpo para trabalhar contra você. Ao errar tanto, ao parar, eu tentei, errei, ai, tropecei, volta, recomeça. Ai, de novo errei, ai, eu vou de novo. Esse tipo de estudo cíclico, repetitivo, que tropeça toda vez, é um estudo que está colocando padrões internos de memórias que você não queria desenvolver e que você está desenvolvendo. Você está memorizando coordenações corporais, musculares, de como executar errado, por mais que você não queria. Porque toda vez que nós fazemos uma ação repetitiva, nosso cérebro produz mielina, aquele isolante neural que é colocado sobre as conexões nervosas, sobre as fibras nervosas, para estimular a comunicação entre elas e para criar agilidade, para criar automatismo. Porque você faz uma coisa repetitiva, esse é o mecanismo do cérebro, ele produz a mielina, porque a mielina otimiza a comunicação entre os neurônios, entre as sinapses. Você começa a fazer aquilo cada vez mais rápido e sem pensar como é que você está fazendo aquilo, porque tem a mielina ali, otimizando a comunicação das fibras nervosas. Então, você, sem querer, inconscientemente, está fazendo o teu corpo memorizar e ganhar automatismo do erro. Melhor parar. Porque sabe o que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas daqui a um tempo. Ou você vai desanimar e desistir de tocar, porque cansa, depois de um tempo cansa, você desanima, você vai parar e você vai largar o instrumento, vai falar, não tá rolando não. Ou você vai ter que começar a correr atrás do prejuízo e vai ter que começar a reaprender tudo. Você vai começar a buscar um aprendizado novo, uma forma nova. Isso é fato. Então, estudar de forma errada é igual a não estudar. Traz o mesmo efeito a longo prazo, depois de um tempo. Entendeu? Traz a mesma coisa. E olha, cá entre nós, o seu professor, ele vai gostar de te ver tentando. Claro que ele vai gostar de te ver tentando. Ele está buscando que você aprenda, de certa forma. Mas existe um outro lado perigoso. Ele vai gostar de te ver tentando também, porque, especialmente se você estiver pagando para ele vai gostar de te ver tentando. Ele precisa de você. Você alimenta a profissão dele. Então, ele precisa que você esteja ali tentando cada vez mais. Só que isso é perigoso. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Até quando vai durar isso? Até quando você vai continuar pagando aulas e precisando do seu professor e ficando amarrado? E olha, eu preciso ter um extremo cuidado de falar que não são todos os profissionais mesmo que são assim. Existem muitos professores extremamente éticos, extremamente comprometidos com o seu resultado de fato, com o seu progresso, a ponto, inclusive, de não aceitar que você continue sendo aluno dele se você não dá resultado, se você não evolui, se você não progride. Ele não tem um compromisso com o teu dinheiro, ele tem um compromisso com o teu aprendizado. Existe muita gente assim, mas existe também muita gente que não é assim. O professor que exige, que quer o teu resultado, nem sempre ele sabe te ensinar, ele te ensina como alcançar aquele resultado. Nem sempre. Às vezes ele cobra o teu resultado, mas às vezes ele não sabe como ensinar. Então, nesse caso, necessariamente, você vai cair naqueles dois caminhos. Ou você vai desanimar de vez porque você não está conseguindo alcançar, ou você vai começar a ter que correr atrás e buscar suprir as tuas lacunas musicais que estão ali. Por quê? Porque você não nutriu a tua habilidade musical. Estava focado o tempo todo na habilidade instrumental. Se não foca na habilidade musical, você não tem condições nenhuma de olhar para a partitura e fazer uma análise musical, onde você decompõe a habilidade, onde você enxerga todas as estruturas que estão sustentando a linguagem daquela música na sua camada rítmica, na sua camada melódica, na sua camada harmônica. E você não tem condições de propor estratégias, estudos que vão nutrir a tua camada da musicalidade e vão impactar o teu resultado técnico, a camada técnica da música. Não há como. Nossa, Daiane, mas eu vou ter que ter uma baita noção de tudo isso, então, assim, de tudo que compõe a música, para que eu possa conseguir estudar e tocar bem? Vai. E não é só uma noção, não. Você tem que ter um conhecimento aprofundado mesmo. Tem que entender música, tem que entender a linguagem musical. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em camada harmônica,
como que você vai se apropriar da harmonia de fato, interiorizar no seu corpo, sim, no seu ouvido muito, praticar muito no seu ouvido, no seu corpo, mas como que você vai colocar isso na sua mão? De fato, se você toca, por exemplo, instrumento de percussão, não lida com acordes. Se você toca instrumento de sopro, não lida com acordes. Se você canta e não lida com acordes na sua prática diária do seu instrumento, você vai entender, vai estimular muito o seu ouvido para reconhecer, e isso é essencial, mas você não bota a mão para fazer isso, você não transfere para o instrumento isso. Então, eu diria que para você é extremamente importante que você faça um instrumento complementar, que você faça aula de instrumento harmônico, violão, piano, teclado. Aliás, eu recomendaria um instrumento de teclas, pela visualidade do instrumento de teclas. O instrumento de teclas ele é mais visual quando a gente está pensando em acordes. Você só conseguiria olhar para essa música que eu trouxe aqui, que você pode olhar novamente aí na sua tela, você só conseguiria olhar para essa partitura aqui e descobrir que todas as frases estão fundamentadas, apoiadas num arpejo de um acorde, se você toca esse acorde, se você tem ele na sua mão, além de saber, porque saber isso aqui só de memória não é tão eficiente, chega uma hora que você esquece, porque você não está lidando com isso o tempo todo, então você esquece, você aprende, você emerge no estudo, você, quando está estudando muito esses assuntos, você decora, e aí o melhor de tudo, você incorpora na sonoridade, mas passa um tempo, você não está fazendo isso no seu dia a dia, você esquece? Lógico. Então, é muito importante que você se abra para o aprendizado de um outro instrumento. Ah, Dani, vou estudar outro instrumento, eu quero tocar violino bem, eu vou tocar piano. Eu não estou falando para você ser pianista, estou falando para você usar o instrumento harmônico como uma ferramenta para nutrir as tuas condições musicais, a tua linguagem musical cada vez mais. Então a gente não pode se manter na superfície. Quando a gente se mantém na superfície do nosso aprendizado musical, de fato, os nossos resultados ficam na superfície. E daí é melhor que você pare de gastar um tempo precioso que nós não temos mais. Hoje em dia o nosso tempo é precioso. É melhor a gente focar em outra coisa, porque gastar um tempo precioso para daqui a alguns meses ficar frustrado, é melhor não. Entendeu? É isso. É isso que eu queria transferir aqui para vocês, compartilhar com vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e que você deixe aqui sua dúvida. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa sua dúvida, deixa sua angústia, como que você está entendendo tudo isso, como que você está curtindo ou não, o que você tem de apontamento ali para contrapor. Deixa embaixo. Reto, um papo reto, sincero, franco. Eu adoro ler esses comentários porque é nessa troca que nós crescemos, eu e você, tá bom? A gente se encontra nas próximas videoaulas aqui e curte esse nosso vídeo, compartilha, leva para as pessoas que você sabe que gosta, salva aí para você assistir em outros momentos, para você lembrar disso tudo, para você rever, tá bom? E aproveita e curte a nossa página, assina o nosso canal, ativa o sininho aí no canal do YouTube, acompanha as nossas outras redes no Instagram, no Facebook, até no TikTok. Enfim, eu espero você nos nossos próximos bate-papos, tá bom?